A gente vai apresentar o seminário sobre integração numérica quadratura gaussiana, tanto feito por mim, Jair Marques, como por João Paulo. E quais são os tópicos que a gente vai abordar na nossa apresentação hoje? A definição, os métodos, os conceitos de quadratura gaussiana, as vantagens, os exemplos e a conclusão. Começando pela definição, né? A integração numérica é o processo de aproximar o valor de uma integral definida quando uma solução exata não é viável. Ela é amplamente utilizada em problemas onde a função não tem primitiva simples. Muitos problemas em física, engenharia e matemática envolvem funções complexas, onde não é possível encontrar a solução exata da integral. Nesses casos, os métodos numéricos são extremamente necessários para a gente conseguir obter uma aproximação. E quais os métodos que a gente consegue usar, né? Existem diversos, mas os mais conhecidos são a regra do trapézio, a regra de Simpson e a quadratura gaussiana. Esses métodos eles diferem em precisão, eficiência e na forma como eles são calculados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadratura gaussiana. Boa noite. Conceito de quadratura gaussiana. Quadratura gaussiana é um dos métodos mais eficientes baseados na ideia de escolher pontos ou raízes e pesos de forma otimizada para maximizar a precisão, que, como foi dito na definição, né, muitas das vezes não consegue, as pessoas, né, calculam, não conseguem encontrar o valor exato de uma derivada. E por conta desses meios a gente consegue obter valores aproximados dessas derivadas. E um deles é justamente a quadratura, que é o que a gente vai abordar. Então, a definição de quadratura gaussiana é que ela é um método de integração numérica que utiliza uma combinação linear de valores da função em pontos específicos para aproximar a integral, né, tanto a integral quanto a derivada. Esses pontos são chamados de pontos de Gauss e são escolhidos de forma para maximizar a precisão de polinômios de até certa ordem. Ou seja, a gente vai trabalhar com os intervalos. Tendo esses intervalos, a gente consegue achar esse ponto. Pode pular. Então, aqui temos algumas vantagens, né, principais vantagens de utilizar esse método, que são a alta precisão, né, que é exato para polinômios de até 2n menos 1, com poucos pontos de amostragem. Tem também eficiência, já que menos pontos são necessários em comparação com métodos como regra do trapézio ou de Simpson. E ponderação otimizada, que escolhe pontos e pesos que minimizam erros em regiões críticas da função, que inclusive a gente vai ver em alguns exemplos, que a gente tem essa ponderação otimizada, que a gente vai escolher pontos e pesos para que assim a gente faça a substituição dos valores e encontre o nosso ponto principal, né, que vai ser a aproximação da integral. Exatidão para polinômios, resultados exatos para as funções polinomiais de ordem baixa. E aqui a gente trouxe nosso primeiro exemplo prático, né? A gente vai supor que a gente precisa determinar o C1, C2, X1 e X2, de modo que a fórmula de integração vai ficar desse jeito aqui. Integral de fx dx com limites inferiores de menos 1 até 1 vai ser mais ou menos C1 vezes f de x1 mais C2 vezes f de x2. Fornecendo o resultado exato sempre que a função de x for um polinômio de grau menor ou igual a 3, igual a 2 vezes 2 menos 1. Ou seja, quando fx for igual a 0, mais a1 vezes x, mais a1 vezes x ao quadrado, mais a3 vezes x ao cubo. A função, a integral, ela vai ficar dessa forma aqui. Integral com limites inferiores de 1, e superior de 1, limites inferiores de menos 1, na verdade, perdão. E limite superior de 1 vai ser a0 mais a1 vezes x, mais a2 vezes x ao quadrado, mais a3 vezes x ao cubo, dx, que vai ser igual ao a0, ele sai de dentro da integral, e a integral ela é repartida, né, de certa forma, e vai ser integral de limite inferior de menos 1 para 1 dx igual mais a 1
vezes a integral de limite inferior menos 1 para 1, x dx mais a2, integral de limite inferior menos 1 e limite superior 1, x ao quadrado dx mais a3, e integral de limite inferior menos 1 mais e limite superior 1, x ao cubo dx. Então, vamos determinar C1, C2, x1 e x2. Usando a regra gaussiana, a quadratura gaussiana, o que a gente vai utilizar? F de x igual a 1. Então, C1 vezes 1 mais C2 vezes 1 vai ser igual a integral de menos 1, de integral com limite inferior menos 1 até 1, dx vai ser igual a 2. E dessa forma subsequente, né? F de x, quando f de x for igual a x, C1 vezes x1 mais C2 vezes x2, que vai ser igual a integral com limite inferior menos 1 para 1, x dx igual a 0. Nesse caso aqui, onde a f de x é igual a x ao quadrado, o resultado vai ser integral com limite inferior menos 1 até 1, limite superior, vai ser x ao quadrado dx, que vai ser igual a 2 terços. E integral, quando a função de x for igual a x ao cubo, a gente vai ter no final uma integral com limite inferior menos 1 até o limite superior 1, x ao cubo dx, que vai ser igual a 0. Resolvendo esse sistema que a gente criou, né, a gente vai ter C1 igual a 1, C2 igual a 1, x1 igual a raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, e x2, raiz de 3 sobre 3. Assim, a gente vê que a integração com limite inferior menos 1 até o limite superior 1, f de x dx vai ser igual a f de menos raiz de 3 sobre 3 mais f raiz de 3 sobre 3. A gente consegue notar que essa integral daqui, com limite inferior a 1 e superior a 1, de x ao quadrado, ele vai ser igual a x ao cubo sobre 3, igual a regra da função. Quando a gente coloca os limites, vão dar igual a 2 terços. E quando, no caso onde x, esse limite aqui também passa a ser, aqui é já a conta destrinchada, né, aqui embaixo, que também vai dar 2 terços. E agora o João vai apresentar para vocês um exemplo prático, outro exemplo prático. Então, aqui tem um exemplo prático. Então, onde a gente vai resolver a integral, que é a integral de menos 1 até 1, 3x ao quadrado mais 2x mais 1 dx, onde a gente já destaca o nosso intervalo, menos 1 e 1. E nós também colocamos os pontos, que vai ser x1, x2, os pesos, né? Que, como eu falei lá na vantagem, uma das vantagens é que a gente escolhe 2 pontos em x, que é x1 e x2, e os pesos, para que assim a gente consiga usar a substituição para poder calcular e obter o valor exato da nossa integral. Então, temos ali x1 e x2, que são nossos pontos, e w1 e w2, que são os pesos. Então, a gente pega e coloca aqui nossa forma, que x1 vai ser menos raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a raiz de 3 sobre 3. E a gente define aqui nossos pesos, que vai ser 1 e 1, peso 1 e peso 2. Então, a gente calcula f de x1 e f de x2. Quando a gente chama f de x, a gente está chamando praticamente aquela nossa função que está na integral, que é 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, isso aqui é um exemplo prático para ver como é que funciona essa substituição dos valores. A gente chama o x1 e resolve x1, que é menos raiz de 3 sobre 3. A gente substitui no valor de x, então vai ficar f de menos raiz de 3 sobre 3 igual a 3 menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais 2 vezes menos raiz de 3 sobre 3 mais 1. Então, isso a gente calcula que vai ser igual a 3 vezes 3 sobre 9 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 3 mais 1. Então, aqui a gente tem 3 vezes 3 sobre 9, que vai ser praticamente 0,9999, que a gente aproxima para 1, e aí já bota ali embaixo, 1 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 3, mais 1, que vai ser 2 menos 2 raiz de 3 sobre 3,
E aí a gente já obtém o primeiro ponto, que é para x1. E como praticamente a única diferença dos pontos x1 e x2 é o sinal, vai ser praticamente o mesmo cálculo e a mesma resposta, só mudando também o sinal. Então, para x1, a gente tem menos raiz. Para x1, a gente vai ter é, o 2 menos 2 raiz de 3 sobre 3. O pigarro na garganta é foda. E aí, para x2, a gente vai ter 2 mais 2 raiz de 3 sobre 3, só mudando o sinal. E aí a gente pega e usa a fórmula para os dois pontos, que aí a gente já coloca a nossa fórmula da quadratura, que vai ser ali a integral do ponto -1 até o ponto 1, f de x dx, que vai ser mais ou menos o peso 1 vezes f de x1 mais o peso 2 vezes f de x2. E aí a gente usa novamente aquela tática da substituição, colocando a integral de -1 até 1 vezes a nossa fórmula, que é 3x ao quadrado mais 2x mais 1 dx. E vai ser mais ou menos os valores dos pesos, 1 vezes a nossa resposta do x1, que foi 2 menos 2 raiz de 3 sobre 3, mais 1, que é o valor do nosso segundo peso, vezes a resposta do x2, que só muda o sinal, que é 2 mais 2 raiz de 3 sobre 3. E aí, quando a gente vai fazer essa conta, a gente percebe que os próprios valores do x1 e x2 se cancelam. São os mesmos valores, só mudando o sinal. Aí a gente pode cancelá-los, ficando assim apenas 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Que aí a gente tem a aproximação da integral usando a quadratura com dois pontos, que fica 4, exatamente 4, o nosso ponto da integral. Vai pular. E aqui a gente já tem o nosso exemplo dado pela inteligência artificial, que a gente vai resolver um exemplo usando a quadratura gaussiana com dois pontos para aproximar a integral. E a gente tem que a integral, né, é igual a -1, aí -1 até 1, e 1 mais x ao quadrado dx. Aqui tem um passo a passo, que é interessante, né, como é que ela explica o passo a passo, que a função da asa integrada é f de x igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de -1 até 1, que aqui, praticamente, a gente só vai usar a quadratura nos dois pontos, que é n igual a 2, e a gente vai ter o ponto x e o ponto w, que vai ser o ponto x e peso. E aí a gente usa para o ponto x1 igual a menos raiz de 3 sobre 3, e aí a gente já calcula esse valor. Joga na calculadora e ele vai dar menos 0,57, e no x2 é a mesma coisa, só mudando assim o sinal. E aí a gente tem o peso 1 e peso 2 é o mesmo valor, que é 1. Aí a gente tem o cálculo da aproximação, onde a integral é mais ou menos o valor do peso vezes o valor de f de x1, mais, mesma coisa, o valor do peso 2 vezes o valor de f de x2. Então a gente calcula, né? Como o valor do peso é só 1, então a gente coloca 1 mais o valor de f de x1, que é menos 0,57 ao quadrado. Aí a gente resolve. A gente calcula menos 0,57 ao quadrado, que dá 0,33. E a gente faz isso, 0,33 mais 1, 1,33. Mesma coisa embaixo, só muda o sinal do f de x2. E aí dá o mesmo resultado, né? A gente calcula ele ao quadrado, dá 1 mais 0,33 e encontra o mesmo valor. E aí, para usarmos os pesos, que peso 1 é igual a peso 2 é igual a 1, a gente vai ter que a integral é igual a 1 vezes o valor do cálculo dos pontos, x1 e x2, e aí a gente faz essa soma os valores e encontra 2,66. E aí a gente encontra o resultado na nossa
a nossa integral aproximada pelo método da quadratura gaussiana de 2 pontos, que é integral igual a valor aproximado, né, que é 2,66. E aí, comparação com o valor exato, né? O valor exato da integral pode ser calculado diretamente, onde se a gente jogar em uma calculadora, esse mesmo cálculo, ele vai encontrar esse mesmo valor, que vai ser a integral de -1 até 1 dx mais integral de -1 até 1 x2 dx igual a 2 mais 2 sobre 3, que dá o mesmo valor, 2,66. E falando um pouco, né, de mais exemplos, a gente trouxe um exemplo utilizado no Scilab, né? Então, nesse caso aqui, ele vai dar a função para a quadratura gaussiana de terceira ordem. A gente tem os 3 pontos escolhidos, que é o x1, que vai ser raiz quadrada de 3 sobre 5, raiz quadrada de 3 sobre 5, o x2, que vai ser igual a zero, e o x3, que vai ser raiz quadrada também. O primeiro x1 é menos, tá, gente? Perdão. E o x3 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 5. E aí a gente tem os pesos. O peso 1 vai ser 5 sobre 9, o peso 2 vai ser 8 sobre 9, e o peso 3 também vai ser 5 sobre 9. A gente tem uma mudança de intervalo, uma mudança de variável para que a gente consiga ajustar os intervalos. Então, o T1 ele vai ser igual a B menos A, dividido por 2x1 mais B mais A mais B sobre 2. Definindo a variável B, né, a gente vai ter o T2, que vai ser igual a B menos A sobre 2 vezes x ao quadrado, sobre 2 vezes x2 mais A mais B dividido por 2. E também teremos o T3, que vai ser igual a B menos A sobre 2 vezes x3 mais A mais B sobre 2. Dessa forma, a gente consegue definir a variável B. E aí, como é que acontece o cálculo da integral? A integral ela vai ser igual a B menos A sobre 2 vezes o peso 1, vezes a função de T1, que a gente já definiu acima, mais o peso 2, vezes a função de T2, que a gente também definiu em cima, mais o W3 vezes a função de T3. A gente tem a função rodando, né? E aí tem o teste com a função de x igual a x ao quadrado no intervalo 0 menos 1. E aí, quando ele aplica ali no final a função Gauss-Quad, ele está fazendo a função de quadratura gaussiana, que vai dar x vai para x ao quadrado, 0 e menos 1. Então, toda essa integral, ela vai dar x ao quadrado, 0 menos 1. E aqui embaixo, a gente tem as tabelas, onde a gente conseguiu indicar o valor de W1, o valor real do peso 1, o valor real do peso 2, o valor real do peso 3, e qual seria o valor de x1, x2 e x3. E de conclusão, a gente traz que a quadratura gaussiana é uma técnica muito poderosa para a integração numérica, especialmente quando se trata de alcançar altas precisões com poucos pontos de amostragem, como a gente viu em alguns exemplos. Com a sua precisão, ela é uma garantia para que polinômios de grau elevado, mesmo com esses polinômios de grau elevado, a gente consiga encontrar essa integração. E ela acaba se tornando uma ferramenta essencial nas áreas como física comportamental, análise numérica e sublimações complexas, auxiliando muito no estudo e na execução de alguns trabalhos, né? Essas aqui foram os materiais que a gente utilizou de referência, além de inteligência artificial para rodar o exemplo que a gente trouxe. E foi isso. Muito obrigada, gente. Obrigado.